Em Romanos, no capítulo 13, diz que toda autoridade é vinda de Deus, né? E toda autoridade que pratica a justiça, né, ela vem do amor de Deus. Por isso Paulo ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Deus ele quer que nós estejamos preparados para toda boa obra, e não para realizar más obras, e sim todas as boas obras. Nós não fomos criados por Deus para fazermos injustiça. Nós não fomos criados por Deus para fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho, mas para fazer aquilo que agrada a Ele. Tudo que é bom vem dEle. Louvado seja Deus. E as Escrituras, ela é usada pelos profetas para proferir palavras de justiça, de exortação, de consolação, de edificação para todo aquele que crê. Mas as pessoas têm utilizado as Escrituras para um outro tipo de meio, para profetizar palavras segundo o seu coração, palavras que não são de acordo com as Escrituras. E muitas pessoas que são carentes de uma palavra caem na armadilha por falsas profecias. A profecia, ela não foi feita para levantar o ego meu e o seu ego. Ela não foi feita para alegrar o meu e o seu coração naquilo que nós desejamos. Mas toda profecia, ela tem que ser baseada pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. É o único meio a qual a profecia ela é válida, segundo a Bíblia. Mas vemos muitos profetas hoje que, na verdade, dão profetadas e dizem que, assim, daqui a um ano você terá um marido tal, daqui a um ano você terá uma namorada tal, e começa a revelar coisas que a Bíblia não autorizou. Daqui a algum tempo você terá muito dinheiro, ou você terá uma vida financeira boa, daqui a algum tempo você terá um novo trabalho. Meus amados irmãos, estes profetas são falsos profetas que revelam coisas de si mesmo, da sua própria emoção, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios instintos. Pois tudo que é falado, que é profetizado, que não seja para consolar, que não seja para edificar, que não seja para exortar a igreja de Cristo, são falsas profecias. E temos que ter um cuidado hoje, no dia em que vivemos, com as falsas profecias. Há um absurdo grande de muitos falsos profetas que conhecem as Escrituras e proferem palavra de si mesmo. Infelizmente, existem muitas pessoas que buscam esta facilidade. Existem muitas pessoas que buscam montinhos de orações e montinhos de profeta para receber alguma coisa da parte de Deus e não sabe que estão se enganando quando recebe palavras de profecias que vai ter uma vida financeira melhor, que vai ter a chave de uma casa, que vai ter a chave de um carro, ou seja lá qual for o bem material. Meus amados irmãos, vamos abrir os olhos para entender que a profecia de Deus não é para bens financeiros. A profecia de Deus para mim e para a tua vida é para bens espirituais.
é para nos manter no caminho da justiça. Não é para nos manter nos nossos próprios caminhos e nossos próprios deleites. Mas o objetivo desta profecia é de nos levar ao centro de Cristo, a salvação da nossa vida espiritual. Muitos têm se apegado tão somente a bens materiais e têm se esquecido das promessas de Deus espirituais. Muitos têm visto apenas o bem material da sua casa, de uma mansão, de um bom transporte, mas têm se esquecido que a eternidade tem para mim e para você. Deus, ele tem o melhor para nós. Mas cabe a nós sabermos discernir o que vem dele e o que não vem. Em 1 de Coríntios, no capítulo de número 14 e o verso 29, Paulo, ele fala ali sobre a ordem nos cultos. E ele diz que, tratando-se de profecias, tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e o outro julgue cuidadosamente o que foi dito. E se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. E o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, ou seja, a pessoa que recebeu ali a revelação, ela tem um domínio de se comportar, ao contrário de muitos que têm utilizado um meio de reteté e têm bagunçado o culto, tem pulado, tem esperneado, tem rodado, tem feito coisas que não são de agrado a Deus, que não demonstram ser meros cristãos. Pois o Espírito de Deus, a Bíblia fala que ele é educado e não envergonha a ninguém, e não traz escândalo. Portanto, é necessário que haja o discernimento. No versículo 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então veja, meus irmãos, se todos nós que somos cristãos seguir as Escrituras como ela diz, nós estamos recebendo, o nosso sacrifício está sendo aceito a Deus como um cheiro suave. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz como todas as congregações dos santos, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, conheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam de falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, Deus, ele é organizado, né? O nosso Pai Celeste, ele é organizado e ele não deixa ninguém confuso. O Espírito de Deus, ele não deixa ninguém enganado. E toda a profecia, ela tem que vir da parte de Deus. Não pode ser humana. Se você vê alguma profecia que esteja lhe prometendo algo que é financeiro, pode descartar. Isso não é bíblico. Se for de algo conjugal, pode descartar. Isso não é bíblico. O que é bíblico é as bênçãos espirituais que Deus tem designado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos, no capítulo 15, e o verso de número 14, Paulo também, ele confirma que as profecias devem vir da palavra de Deus.
Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo e da consolação procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança nas Escrituras. Então não existe outra profecia que não seja da parte de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm confiado nos homens. Muitas pessoas têm depositado a sua confiança no homem e têm se esquecido de obedecer a Deus. Em Jeremias, no capítulo de número 17 e o verso 5 diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua coluna forte. Tenha cuidado em quem diz que está recebendo revelação de Deus. Tenha cuidado, meus amados irmãos, para que nós não venhamos se confundir ao ponto de se desviar da verdade. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas só apenas aquele que faz a vontade de Deus. Então, todos os profetas, todos aqueles que dizem que foi revelado alguma coisa, tem que estar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que toda profecia para consolação, para exortação, para edificação, tem que vir apenas da palavra de Deus. Só apenas da palavra de Deus. Se nós abrirmos em Apocalipse, logo no primeiro capítulo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele revela ali aquelas revelações da parte de Deus. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja bem, o próprio Jesus Cristo disse que Deus deu aquela revelação a ele para mostrar aos seus servos os que breve há de acontecer. Então, toda revelação vem das Escrituras Sagradas, não vem de homem. Nem o próprio Jesus Cristo quis demonstrar que algo viesse dele, mas ele mesmo disse que vem de Deus, que ele recebeu de Deus para nos mostrar aos seus servos. Então, meus amados irmãos, que cada dia nós devemos ter cuidado para discernir o que na verdade é de Deus e o que não é. Louvado seja o Senhor. E ele diz aqui em 1 Coríntios 14, versículo 3, Paulo ele continua a ensinar e diz assim em suas palavras: mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, não existe um outro intuito da profecia. Não existe uma outra forma de se profetizar a não ser para encorajamento, para edificação e consolação daquele que está nos ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma forma de nós sabermos se realmente esta pessoa vem de Deus ou não. Se alguém vir dizendo que Deus mandou revelar para te entregar algo que é material, esta pessoa está se enganando e está tentando lhe enganar. Então, abra os teus olhos, meus amados irmãos, para você entender o que vem de Deus e o que não é. É por isso que tem os dons do discernimento. Deus ele nos deu o dom do discernimento para que a gente venha entender o que é de Deus e o que não é. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala de todos os dons a qual Deus o deu. E ele diz lá no versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de curar. Pelo único Espírito, o outro pode, para operar milagre, poder de operar milagre, e a outra a profecia,
e a outro discernimento de espírito, e a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação de língua. Então, há uma ferramenta para cada obra, né? E o discernimento de espírito, ele é um dom espiritual que Deus tem designado através do seu Espírito para nossas vidas, para nós decidirmos se vem de Deus ou não. Então não venhamos se deixar confundir com palavras bajuladoras, com palavras de levantamento de ego, de massageamento de ego. Não vamos deixar, meus amados irmãos, se enganar com este mundo e com poucas pessoas que usam a palavra de Deus, assim como o próprio diabo no deserto usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto, e Jesus rebateu com a mesma palavra de Deus. Veja que o próprio diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele não usou a palavra dele, não, para falar alguma coisa para Jesus. Ele usou as próprias escrituras sagradas. Então, meus irmãos, nesses últimos dias vamos ter cuidado com ventos de doutrinas, homens indoutos, que não têm a capacidade de entender e ficam deturpando a palavra de Deus. E muitos estão caindo neste laço, ao ponto de perder a sua própria salvação e a sua vida eterna com Deus por causa de meias palavras. Não é que a profecia ela não seja desprezada, que Paulo ele diz que não desprezei as profecias, mas foi dado o poder de cada um julgar a profecia, para saber se é de Deus. E uma das maneiras, dos critérios de se julgar a profecia é entender se ela é para edificação, exortação e consolação da igreja do Senhor. E se essa exortação, se essa consolação e edificação, ela convém da palavra, se ela convém da palavra, segundo o que está escrito em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ela se acopla à palavra de Deus, então essa profecia ela é verdadeira. Porém, se não haver esse critério, pode descartar que não é de Deus. Não espere o seu namorado através de uma profecia, não espere o seu casamento através de uma revelação. Tenha cuidado, você nunca vai receber de Deus algo que seja de parte conjugal ou financeira. É tanto que quando Abraão e os patriarcas iam escolher suas mulheres, eles não perguntavam a Deus, e Deus não revelava para eles quem eles tinham que escolher. Eles iam buscar mulheres ali da sua aldeia, da sua morada, do seu país, para terem relacionamentos. Mas não era nenhuma profecia que eles recebiam para ter sua vida conjugal. É por isso que existem muitos casamentos hoje depredados, morrendo, por causa que receberam meias palavras que não eram da parte de Deus. É por isso que hoje existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que não vão bem, porque tem ouvido a homens, porque tem dado lugar à voz de homens e não tem se apegado à voz de Deus. E hoje sofre as suas consequências, e muitas das vezes tem a cara de pau de dizer que Deus é culpado, que Deus não liga para a sua vida, que Deus não resolve os seus problemas, como se Deus estivesse lhe esquecido. Mas você não se lembra que a palavra de Deus é a única que pode ser interpretada para nós nos guiar à justiça. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que cada um de nós venhamos se voltar para Deus, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas infelizmente muitas pessoas estão se deixando levar como membro do catolicismo, que só apenas escuta
o que o sacerdote, o que o padre está dizendo, mas não se consulta as escrituras para saber se o que ele está dizendo é verdade. Assim como nas igrejas cristãs ou em qualquer outra religião, a qual muitos membros apenas ouvem o que o pregador está falando, muitos membros ouvem apenas aquele sermão, mas depois não vai consultar a fundo para saber se aquilo que foi falado é verdade. E é como um jornal. Uma notícia sai daqui de um jeito, quando chega... É uma notícia mal contada. Sai daqui de um jeito e quando chega em outro lugar, já chega totalmente diferente. Tenha cuidado com esses ventos de doutrinas. Tenha cuidado quem você tem ouvido profecia e revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer o melhor para nós, meus amados irmãos. Vamos ter cuidado nas nossas escolhas. No Salmo 94, versículo 11, o salmista, ele diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Porque o pensamento do homem, a sabedoria do homem, só é para ele mesmo. É só para tentar satisfazer. Essa satisfação passageira é o suficiente para te tirar do caminho do Senhor. Nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que buscar a verdadeira profecia em Deus. E como vamos buscar essa verdadeira profecia em Deus? Através da palavra de Deus. Podemos correr para um lado e para o outro, mas o único lugar em que a gente podemos encontrar justiça é na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios 2 e o versículo 6, em diante, Paulo ele diz: mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, é 1 Coríntios 1, 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da loucura da pregação. Então, meus amados irmãos, o mundo que acha que a nossa pregação é loucura, é salvação para com Deus. Enquanto o que o mundo pensa que a sua sabedoria leva à salvação, leva à destruição. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o seu final é morte. Venhamos nos arrepender, irmãos, dos nossos erros, das nossas escolhas, dos nossos caminhos, e dar ouvido à voz do Senhor. Nós não podemos ser vulneráveis ao ponto de ouvirmos qualquer vento de doutrina, qualquer palavrazinha que massageie a sua vontade. Não pense que Deus, Ele se agrada com isso. Porque a preocupação de Deus é que toda a alma se chegue ao conhecimento da verdade. Por isso que João, no capítulo 8, 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade, irmãos? Jesus Cristo. No verso 36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Saiamos das falsas profecias. Vamos sair de perto daqueles que corrompem a palavra de Deus para te levar ao engano, pois o tempo está próximo.
a qual o julgamento começa pela casa de Deus. E se o julgamento começa pela causa de Deus, imagine aqueles que não são de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama hoje para a verdadeira profecia. Você que tem apenas ouvido a voz do homem, você que apenas tem ido às orações, aonde há profecias, para receber a voz de Deus, tenha muito cuidado, viu? Tenha muito cuidado, porque você pode sair de lá frustrado. Você pode ter uma vida futura frustrada se você não consultar as Escrituras. Não tente adaptar as Escrituras em você. É você que tem que se adaptar às Escrituras. Porque nós não podemos viver sem lei. É impossível nesse mundo, tanto a natureza como a artificial, viver sem lei. É impossível. É por isso que foi feito o sol e a lua. Porque o sol governa o dia e a lua a noite. Imagine se não tivesse sol. Imagina. Você acha que as plantas iriam crescer? Não, irmãos. Imagine se tivesse lua. Se não tivesse lua. Imagine o que iria acontecer. As águas inundariam toda a terra. Nós fomos feitos, irmãos, sob leis. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, que não foi o fruto que fez com que Adão pecasse. Não foi a relação sexual, como muitos pensam também, que gerou o pecado. Nem tampouco o fruto. E nem tampouco a relação sexual tem responsabilidade no pecado do homem. Mas foi o desobedecer à voz de Deus que causou tudo isso. Por isso está escrito lá em Provérbios: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados e deleites. Deus, ele não fez ninguém para ser acorrentado. Deus, quando fez o homem e a mulher, ele disse: de toda árvore que tem no jardim pode comer. Mas aquela árvore que está ali no meio ali, não toque nele, porque certamente morrerás. Ele estava fazendo um alerta. Veja como Deus, ele é amigável. Ele estava apenas mostrando: olha, eu quero aqui só alertar para vocês, se vocês encostar naquela árvore ali e comer daquele fruto, vocês morrerão. Então, se vocês quiserem permanecer com vida, não toquem nela. O homem desobedeceu à voz de Deus. É a mesma coisa de eu dizer para você: não toque naquela cerca que ela está correndo energia, e você vai lá tocar? Você vai arriscar saber a consequência que vai lhe causar? O problema, meus amados irmãos, é que somos egoístas, queremos coisas além do nosso alcance, do nosso limite. Queremos sempre ultrapassar os limites, e quando ultrapassamos os limites, seja lá em qual for a área da vida, teremos as consequências. Se a gente for olhar para o lado esportivo, muitos alpinistas, muitas pessoas que fazem aquelas quedas de paraquedas e tudo, que tentam afrontar o seu limite, acabam morrendo. Que nós venhamos se apegar a essa palavra de Deus, as verdadeiras profecias, que venha das Escrituras Sagradas, pois ela é o único meio que pode nos trazer a salvação. Que hoje, se tu ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração como na rebelião, mas se apegue a essa palavra. Se alimente dessa palavra. Busque viver a verdade. Busque viver a profecia deste livro. Como está escrito em Apocalipse:
no capítulo de número 1, e o versículo 3 diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Que a graça do Senhor entre agora no teu coração, e que haja uma transformação de vida, e que o velho homem fique para trás, e que a partir de agora tudo se faça novo na sua vida. Se você crê nessa palavra, em seu coração aí, diga: Senhor, eu creio nesta palavra, transforma minha vida neste momento e me faça uma nova criatura. Maravilhoso e eterno Deus, te agradeço, Senhor, por este momento, por tu ter falado conosco, meu Deus, por cada um daqueles, Pai, que estão ouvindo esta palavra, que ouviram os louvores, que haja uma transformação a partir de hoje, que nós venhamos se apegar às verdadeiras profecias, que nós venhamos a cada dia estar firmado nesta rocha, que é Cristo. Tu és a nossa lei, a nossa base, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, a paz e a comunhão do Senhor venha estar na tua vida neste momento, de agora e para sempre. Amém.